Você incorpora ele? Incorporo. Por que você não dá passagem e deixa ele incorporar agora? Porque Para não eu cabe, conversar com ele. não pode. Por quê? Você acha que pode Por quê? ser? Você acha Mas que... sabe por que ele não incorpora? Porque ele sabe diante de quem ele está. Você incorpora? Fantasia, Você não. incorpora? Não. Senão eu ia pedir pra você incorporar agora e eu ia te responder. Tá. Eu ia te responder agora. Isso. Por quê? Porque pra você desafiar o meu Deus, você tem que incorporar. Calma, por Você tem que incorporar. Não, Ué, eu sou... Seu José Pereira, seu tranca-rua que Quem foi o tranca-rua? Tranca-rua foi um padre. Quem foi o Zé Pilintra? Zé Pilintra foi um malandro. Foi um malandro O nordestino. que é malandro? Se nós tivéssemos encontrado o Zé Pilintra lá atrás, hoje, ele não seria o seu guia. Não. Nós teríamos Você não tá resgatado entendendo. ele. Aí que você não entende. Teríamos resgatado ele. Você é mais satanista que eu, brother. Você é muito mais Olha, satanista. eu vou falar pra você, eu acredito sim e não subestimo, porque eu lido com isso. Cara, você Eu lidar lido com a com mente isso. humana. Não, eu não lido. existe, eu te desafio a qualquer momento. Não existe. Isso se chama deturpação religiosa. Me prova que teu Deus existe. Eu tiro meu chapéu aqui agora. Meu chapéu, o meu ponto riscado. E você me prova que ele é presente na minha vida. Me prova que eu não precisei ver minha mãe sofrer. Me prova que eu não precisei ver minha mãe tomar 100 comprimidos de azepam, 100 comprimidos numa caixa quadrada e ficar maluca em casa e só a minha fé curar minha mãe. Verdadeira. Para começar, o Novo Testamento, nenhum dos escritores do Novo Testamento conviveu com Jesus. Sabemos disso. Você conviveu com Satanás? Isso é um fato. Você eu não convivo conviveu com Satanás. Eu nem acredito que Satanás é uma Eu divindade. convivo com Cristo. Entendeu? Eu convivo nem com acredito Cristo. que Satanás é uma divindade. Eu sou Então Deus da você minha está vida. na religião errada, você tem que vir pra minha Não. e acreditar no verdadeiro poder. Meu nome é pastor Ney Viana, sou líder do grupo Missionários Pastores de Rua, que nós temos a missão de resgatar vidas, inclusive de entidades que eles adoram. E eu tenho certeza que esse debate vai dar o que falar. Oh, aí você já viu que já começou faiscando, né? Pastor Ney, fica à vontade. Um bom debate pro senhor. Amém. É isso aí, gente. Bora começar o debate. Minha primeira afirmação é: Jesus é o único caminho para a salvação. Boa tarde, prazer, fraterá, satanista e luciferiano, de prática satanista e luciferiana. Ao contrário do que a galera acredita, satanismo não é uma religião. Então você não vai ver ninguém adorando o Satã como uma divindade, embora alguns acreditem no satanismo teísta e ateísta. Eu acho bom explicar porque principalmente religiões abraâmicas colocam tudo dentro de um balaio. Umbanda, quimbanda, candomblé, vira tudo satanismo. Umbanda, quimbanda, candomblé são religiões, assim como o cristianismo é uma religião. O satanismo é uma filosofia. Ou seja, você vai seguir alguns preceitos, algumas filosofias ali para sua vida. Primeiro ponto. Vamos lá. Dito que Jesus é o único caminho para a salvação, eu também acredito nisso. Porque se você é cristão, se acredita em Cristo e você quer ser salvo, ele tem que fazer sentido para você. Sim. Eu, satanista, não. Entendeu? Cristo, para mim, é uma figura histórica. Eu nem acredito que esse cara existiu de fato, que ele fez alguma coisa. Primeiro ponto que eu levo muito em consideração é o poder dele, que atribuem a ele, que ele fez e aconteceu, seria muito mais valioso se ele viesse em pessoa, século XXI, e falasse: eu tô aqui, eu resolvo teu problema. Não precisaria do pastor Ney na rua defendendo um ponto de vista dele. Você não concorda comigo? Não. Jesus ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Talvez você não acredite nesse Jesus, mas o Deus que você serve conhece ele, porque já esteve na presença dele. Entendi. Mas também Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Só que se você ler de Gênesis Apocalipse, quem rouba, mata Jesus... e destrói é Deus. Não. É o próprio Deus bíblico, Não. A primeira... Me dá uma única vez que você viu Satanás aparecer na Bíblia para matar alguém. Olha, Primeiro que Satã nem aparece na Bíblia. olha o que acontece. Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. A primeira As pregação... obras que ele fez. A primeira, não, que Satanás fez, através do pecado. A primeira pregação de Jesus que ele fez na terra foi essa: é chegado a vós o reino dos céus. Até aquele momento, o reino das trevas estava reinando. E Jesus, ele começa a mostrar que naquele momento o reino de Deus estava sendo acessível para aquele que entrasse no caminho. Por isso que ele disse: se eu sou o caminho, eu sou a verdade, o diabo é a mentira. Ele é o pai da mentira. Nele não há verdade. Então, a verdade, ela não pode ser desconstruída por uma mentira. Então, mas aí você baseia a humanidade em um livro escrito há 2000 anos atrás, com base histórica, contextual do povo do Oriente Médio, porque até onde eu sei, ninguém nessa sala aqui veio de lá.
Certo. Então, assim, todos os costumes, os usos da época era baseado naquele povo, e isso eu levo pra minha vida hoje, porque tudo que a gente vive hoje é uma mentira. Embora muitas coisas que se atribuíam a milagres e tudo mais foi desbancado pela ciência e prova-se hoje que foi só um fato que aconteceu, que não tinha nada de histórico, inclusive não existe prova histórica ou arqueológica da existência desse Jesus, não tem. Tem Olha, crença. se um livro que tem 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo, que for escrito em 3 continentes, 7 países, que tem 63.779 conexões, referências que se cruzam na história, escrita por 40 escritores diferentes, em tempos Que nenhum diferentes, deles viveram em com Jesus. 1500 tempos diferentes, em 1500 anos, nesse período, em épocas diferentes. Você sabe que Se a isso afirmação daí sua não é verdadeira. Não, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Para começar, o Novo Testamento, nenhum dos escritores do Novo Testamento conviveu com Jesus. Aham. Sabemos disso. Você conviveu com Satanás? Isso é um fato. Você não convivo conviveu com Eu Satanás? nem acredito que Satanás é uma Eu divindade. convivo com Cristo. Entendeu? Eu convivo nem com acredito Cristo. que Satanás é uma divindade. Eu sou Então Deus da você minha está vida. na religião errada, você tem que vir pra minha Não. e acreditar no verdadeiro poder. Vou viver uma Ué, utopia? se você não acredita Tem um amigo eu imaginário? não sabia que tinha ateu satanista. Cara, satanismo, Não. diferente do que vocês acreditam, que tudo é satanista, que uma entidade da Umbanda é um demônio. Vou te falar uma coisa pra satanismo você. é uma filosofia Até o de final desse debate eu vou fazer o apelo e você vai ser um Irmão, eu sou resgatador de vida. ex-pastor, brother. Então, você é um ex-pastor ferido. Não sou, tô Você é um muito ex-pastor bem, ferido. Muito feliz. Ó, aquele que já pisou no Santos dos Santos em outro lugar não sabe Por isso que eu não quero mais nem contato, Você porque pode eu sei a ter- hipocrisia, Então- a mentira que se vive lá Mas Jesus dentro. foi hipócrita pra Entendeu? você? Pra caralho. Ué. Entendeu? Tudo que se tem dentro do Então cristianismo você não é muita conheceu mentira, Jesus, você hipocrisia. conheceu a religião, você não conheceu Jesus. Esse é um discurso bonito pra vender um Jesus Cristo Tá. que é uma utopia. E o caminho que amigo você serve, esse imaginário. caminho vai te salvar? Com certeza. Vai te salvar? Com certeza. Qual que é esse caminho que te O salva? caminho que eu sirvo, eu sou padrinho de um orfanato, por exemplo. Não, eu não tô faço dizendo disso, eu tô obras falando de salvação. assistenciais. A salvação. A salvação é A a salvação. salvação é minhas obras que eu faço aqui. Eu não Tá. espero uma vida eterna. Eu não tenho que ser uma boa pessoa em busca de uma moralidade que eu prego pra viver uma vida eterna. Eu tenho que ser uma boa pessoa aqui. Não, uma boa pessoa a pras pessoas que eu questão da confio. moralidade não vem em questão porque Sempre vem. distúrbio moral, isso daí tem em todas as religiões, tem até quem não crê em nenhum Deus, até em ateu. Então, vocês Mas têm muito muito me hábito de admira. atribuir ao cristão que Não, ele não. não pode errar, que ele não pode falhar, que não ele pode não errar. pode ser hipócrita. Isso daí também nós mas também não muito concordamos. Me admira dentro dos presídios você ter a massa carcerária em suma cristão. Você não vê um E satanista. o seu Satanás está fazendo o quê para liberar esse povo de lá da, do, Tá? do- Ele tá do- falando, do- o satanismo ele ensina assim, ó, você é responsável pelos seus atos. Então, e por que, A que ele não está partir de resgatando hoje- pessoas no presídio? Resgatando? Quem colocou lá Ué, foi ele? Não, mas calma aí. Eu sou Então você responsável não pela tem minha compromisso vida. com o próximo? Que religião é essa? O compromisso Então seus é irmãos comigo. satanistas não têm compromisso com você? Não, eu sou responsável pela minha vida. Então, Entendeu? você está Quando- sozinho, você precisa de alguém. Não, você está não andando preciso de sozinho. ninguém. Não ando. Ando muito bem acompanhado. Diferentemente de eu achar que eu preciso de um amigo imaginário pra fazer o bem, pra ser uma boa pessoa ou pra fazer pela vida do outro, eu faço e me dá vontade. Eu não tenho essa obrigação. Tanto que se você lê os 11 mandamentos satânicos, começa por não cometa um avanço sexual sem que lhe seja permitido, não maltrate criança, não maltrate animais. Lá não tem dizendo que eu tenho que fazer ou deixar de fazer pro outro, é pra mim. Tá, agora calma aí. Como que você garante que esses como é que você falou? Os 11? Mandamento satânico. Os 11 mandamentos, qual que é a procedência desses mandamentos e quem escreveu esse mandamento? Anton para LaVey, você? vem da Bíblia do LaVey, de Anton LaVey, que foi um cara que... Tá, quem foi? Ele foi o quê? Ele foi um ocultista na década de 60, recente Certo. agora. E você Fundador valida esse autor? Da Igreja de Satã. Você valida esse autor? Eu nem sigo muito E a quantas filosofia de conexão LaVey. que ele escreveu no decorrer dos anos? Porque a Bíblia tem Ah, mas você sabe que 63.779 conexões. essa Bíblia que você segue, inclusive, você é protestante. Sim. Você vem de Lutero. Aham. Pai do protestantismo, Sim. que nasceu anteontem, 1500. Sim. Certo? O cara que escreveu o livro. Não. sobre Ele não judeus, escreveu. Ele não sobre escreveu. judeus. Ele protestou Não. contra erros da própria Bíblia que estava sendo praticado. Você está Lutero era cometendo um equívoco. racista, antissemitista. Não, eu não tô aqui para julgar Não, tudo Lutero, eu tô bem. aqui para falar de Jesus. Então, mas Porque aí... foi ele que morreu na cruz. Antes dele, então, todo mundo tava vivendo o cristianismo errado. Olha, Sabe-se Para hoje. você ver só que o nosso cristianismo procura sempre um aperfeiçoamento. Não, procura validação.
Porque se você pegar todos os cânons bíblicos, todas as vezes que a igreja se reuniu para reescrever a Bíblia e foi reescrevendo e foi catando aquilo que era conveniente, é um amontoado de retalhos para validar uma fé. Tá. Porque, por exemplo, você tem na epopeia de Gilgamesh a história da Arca de Noé. E a epopeia é muito mais antiga que a Bíblia. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Um rei dita uma carta. O escriba escreve. Mas a autoridade é do rei, não é de quem tá escrevendo. Entendi. Então a Bíblia, Deus ela é não tem... onisciente, onipotente, mas ele não tem Exatamente. controle sobre o que as pessoas fazem. Ué, como controle? Ah, mas se eu criei um mundo... O homem tem livre-arbítrio. Ele pode pecar, ele tem escolha. Quando é conveniente, tem escolha. Mas vem cá, o seu Deus, ele aceita tudo de você? Tá? Eu não sigo Satã como um deus, entenda. Primeiro Calma aí. ponto, entenda isso. Lúcifer é luz e conhecimento, é um símbolo. Foi. Eu busco. Não é mais. Foi. Pra Não mim é mais. é. E é muito vívido. na Lúcifer minha vida. foi, não é mais. Ele recebeu o nome de Satanás, porque ele perdeu o brilho. Não recebeu. Lúcifer nem aparece na Bíblia. Então, Esse não aparece grande porque o equívoco- significado é anjo de luz. Então, esse e ele grande- perdeu a não. luz e se tornou Mas se for por Satanás. esse lado, então Jesus é Lúcifer. Então, Jesus se apresenta como a estrela Então, da manhã. Você está seguindo a pessoa errada. Pode vir. Tudo Olá, bom, pastor? tudo Muito jóia? prazer, meu nome é Mago Régulo. Eu também já fui pastor exorcista, então a gente é? consegue conversar sobre Opa. bastante coisa. Eu queria complementar algumas coisas, né, que a gente tá falando. Eu sou mago, ocultista, Anton LaVey, que criou a Bíblia Satânica, também era ocultista. E eu acho que um ponto que difere muito entre a minha prática e a sua prática, a prática do Fraterá e todos nós que estamos aqui, é que a gente não tem essa necessidade de salvação que você traz. E aí eu até trago uma pergunta pra você muito sincera. Salvação do quê? Medo do quê? Sendo que ninguém nunca voltou do pós-morte pra avisar como é que é. É Dentro simples. da minha filosofia. Ninguém nunca voltou de lá, né? Existe uma filosofia cristã onde as pessoas têm medo de um pós-morte, onde pode existir um inferno, e as pessoas pautam a vida delas inteira em cima de leis, mandamentos e coisas, e, na minha opinião, delírio da cabeça delas, né? Que não necessariamente é o que elas querem. Algo extremo, não é necessário. E pra mim vem muito de uma filosofia cristã que ensina as pessoas a serem ovelhas, não donos delas mesmas, mas que elas têm um dono superior. Isso desempodera o ser humano, na minha opinião. Tá. Em primeiro lugar, a questão que você não se importa com salvação é porque a quem você serve também já está condenado. Mas eu não sirvo ninguém. Esse é o grande ponto. Eu acho que é legal a gente conversar sobre isso. A gente está conversando sobre paradigmas diferentes. Quem tem essa necessidade de se colocar em subserviência são cristãos. Vamos lá. Nós não temos essa necessidade. Vamos lá. Essa questão que você fala de ovelha, você está dizendo o quê? Que a religião nossa impõe limites para nós, não é isso? Ok. Se eu tiver um senhor que me impede ou que me ensina o que é pecado, o que é costumes de morais na sociedade, o que é fazer o bem, eu não vejo por que vocês estão contendendo com um Deus que só pede de nós aquilo que nos faz o bem. É que eu acho que aí a gente vai entrar num debate sobre moralidade. E a gente tem um problema muito grande. Mas o pecado está dentro da moralidade, porque é o seguinte, o sangue Não. de Jesus nos purifica de todo o Não, pecado. mas vamos lá. Moralidade é uma coisa separada de religião. A filosofia Depende. cristã impõe uma moralidade retrógrada, que tem a ver com um livro que foi escrito Mas há precisa mais de se 2000 compactuar. anos. Se não se Retrógrada. compactuar, não funciona. Se você tiver uma religião que for até a sua, se você não tiver um conceito moral, você não vai funcionar dentro da sua Sim, mas religião. o conceito moral ele é individual, não pode ser imposto por um livro. Olha, ele pode ser individual, mas a salvação, ela só vem por meio de Cristo. E o que está pegando aqui não é moralidade. O que está pegando aqui é a morte de Cristo, que foi o sacrifício vivo que desceu do céu. Entendeu? Por isso que ele é o único caminho. E não há salvação, e não há outro nome. Ele é o único caminho pra gente ir pra um possível céu, que ninguém aqui sabe se existe, porque ninguém foi pra lá. Certo? Você tem fé Olha, nisso. O nome disso é fé. Não é um conhecimento subjetivo. Ele é subjetivo, ele não é objetivo. Certo. Então não dá pra gente dizer que a forma correta do ser humano viver é em cima de um conhecimento subjetivo. Não dá, não tem Então, você... Vamos. Tudo bem, pastor? Joia. Eu me chamo Thiago Cavalcante. Tudo bom, Thiago? Vamos lá, pastor. Eu entendo a sua necessidade de acreditar na sua crença. Não diz respeito o seu Jesus Cristo. Não diz respeito à sua realidade de hoje. Mas me diga uma coisa. Quando o senhor prega na rua, quantas vezes a sua pregação esteve cheia de pessoas te ouvindo na rua?
Olha, essa é a mesma pergunta que Satanás faz para nós todas as vezes que nós vamos para as ruas. O que acontece? A questão não é quantas pessoas estão ouvindo, mas qual é a nossa disponibilidade de pregar o evangelho. Mas você acha, no seu coração, que quando Deus, né, no seu Jesus Cristo diz, quando ele separa, o filho pródigo sai e manda voltar, quando ele quiser voltar, ele volta. Ninguém ali, o que eu sinto é que vocês estão em busca do filho pródigo ali na rua, Sim. como vocês dizem. Mas eles não estão ali para ouvir você. E ao mesmo tempo, na minha religião, a gente tem os templos, que são os terreiros de Umbanda, Candomblé. A gente não está na rua buscando pessoas para nossa religião. Exatamente. A gente vive andando sobre a cura das pessoas. É muito fácil o senhor falar para mim que o meu Satanás cura também. Quem me prova que a cura de vocês é real? Sim, vamos lá, vamos em partes. Primeiro, nós vamos às ruas para resgatar o pecador, porque é uma ovelha desgarrada e perdida. Somente o evangelho tem esse poder. Vocês não vão para as ruas porque vocês não resgatam vidas. Ah, a gente não resgata, é a sua percepção? Porque se te incomoda resgatar pessoas nas ruas, por Nunca que, me que vocês incomodou. não vão resgatar pessoas? Nunca me incomodou, esse é o ponto. Nunca me incomodou. Quando eu olho esse desespero de vocês na rua... Eu acho que é o desespero de vocês verem nós na rua. Não tem a ver com isso. É porque eu não deixo de te doar amor. Sim. Independente de você estar ali. Eu não vou te doar. Eu só posso te doar o que me transborda. Mas quando tem essa doação de vocês, eu sinto uma sensação de que vocês estão num desespero muito grande. Mas eu entendo. Da onde vem entendo isso da sua parte, porque isso não provém de você, provém daquele que te usa. Não, ele nunca me usou. Você tá entendendo? Sabe Porque quem pra ele é Lucifer pra desvantagem mim? a gente ir na rua. Sabe quem é Lucifer pra mim? A primeira vez que eu tive... pra ser o que eu sou, já fui católico, evangélico, eu estive na Mananciais. O senhor não vai mudar minha percepção em nada. Porque quando eu conheci Lucifer, ele falou, meu filho, não tema a mim. Eu não fui uma pessoa que fui enganada e criou algo na minha cabeça. Eu sou o tentador. Me prove que você é uma boa pessoa. Do contrário, Ele disse para você que é o tentador. Aqui eu estarei. O que me transforma no que eu sou hoje Certo. é entender que eu tenho um temor, assim como você tem a Deus. Eu tenho um temor de errar. O que me corrige, Certo. quando eu tenho o meu ori, quando eu escolho o meu ori, quando antes de nascer eu escolhi o meu ori, o que me entendeu que eu sabia que eu tinha defeitos e tenho que remoldar meus defeitos, eu tive a minha religião onde eu remoldo os meus defeitos. Mas a interpretação sua sobre um livro que é extremamente fantasioso é que eu tenho que temer o Jesus Cristo. Quando você fala de Deus, afinal de contas, Jesus Cristo foi só um filho de Deus na sua percepção. Quando isso mudou? Então, você falou que Lúcifer se apresentou como tentador para você. Sim. Trocou? Trocou. Aquela próxima.